Capítulo 4 da habitação, artigo 162. A política habitacional do município terá como diretrizes: inciso 1, estimular o surgimento de cooperativas habitacionais, entre outras formas associativas, com o propósito de promover a construção habitacional por autogestão. Inciso 2, prestar assistência, responsabilidade e supervisão técnica para a construção de imóvel por parte de indivíduos ou associações populares. Inciso 3, desenvolver e apoiar pesquisas de tecnologias alternativas e de padronização de componentes, visando a garantia, a qualidade e o barateamento da construção. Inciso 4, elaborar o Plano Municipal de Habitação em estreita colaboração com a comunidade local e em cooperação com as entidades estaduais e federais da área habitacional. Inciso 5, formular, em estreita colaboração com a comunidade, programas específicos de: a linha A, reurbanização de favelas; a linha B, recuperação de áreas e edificações degradadas; a linha C, loteamentos populares; a linha D, conjuntos habitacionais; a linha E, apoio à autoconstrução; a linha F, regularização fundiária. Parágrafo único. As cooperativas habitacionais que forem criadas deverão receber assistência técnica do órgão municipal competente. Artigo 163. O município deverá, com a participação conjunta do Estado, promover programas de moradias populares, de melhoria de condições habitacionais e de saneamento básico. Artigo 164. Compete ao município elaborar e implementar a política municipal de habitação, inciso 1, instituindo linhas de financiamento para a habitação popular. Inciso 2, promovendo a captação e gerenciamento de recursos provenientes de fontes externas ao município, privadas ou governamentais. Inciso 3, promovendo a formação de reserva de terras para viabilizar programas habitacionais. Artigo 165. A lei estabelecerá a política municipal de habitação, a qual deve prever a articulação e integração das ações do poder público e a participação popular através das comunidades organizadas, bem como os instrumentos institucionais e financeiros para sua execução. Parágrafo único. O montante dos investimentos do município em programas habitacionais será destinado a suprir a deficiência de moradia de famílias de baixa renda. Artigo 166. Nenhum alvará de construção será liberado pela Prefeitura sem a aprovação do respectivo projeto de proteção e combate ao incêndio pela unidade do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado, de acordo com a legislação estadual. Parágrafo único. Excetua-se da exigência prevista neste artigo a construção unifamiliar. Artigo 167. Nenhum habite-se será expedido pela Prefeitura sem a apresentação do comprovante de vistoria fornecido pela unidade do Corpo de Bombeiro da Polícia Militar do Estado existente no município. Parágrafo único. Excetua-se da exigência prevista neste Código a construção unifamiliar. Artigo 168. Fica criado o Conselho Municipal de Habitação, a ser regulado em lei. Capítulo 5 dos transportes e das vias públicas. Artigo 169. O transporte coletivo é responsabilidade do município, direito fundamental do cidadão e serviço público de caráter essencial. Artigo 170.
O Poder Executivo estabelecerá a estrutura e a forma de gerência integrada nos diversos sistemas de transporte de passageiros e de cargas para as áreas conurbanas e regionais. Artigo 171. A empresa pública de transportes terá a concessão dos serviços de transportes públicos, podendo contratar terceiros para sua operação em caráter complementar. Artigo 172. Os veículos destinados ao transporte público equiparam-se aos bens públicos para efeito de garantia da continuidade do serviço, resguardado o direito de propriedade. Artigo 173. Os coletivos utilizados nas linhas municipais deverão ter lugares destinados aos idosos, às gestantes, às pessoas obesas e às pessoas portadoras de deficiência física e sensorial. Artigo 174. A concessão de qualquer tipo de gratuidade no transporte coletivo urbano só poderá ser feita mediante lei municipal que contenha a fonte de recursos para custeá-la. Artigo 175. Fica garantido o vale transporte ou o transporte através de ônibus dentro das normas de segurança estabelecidas em lei aos servidores municipais. Artigo 176. Compete ao município, inciso 1, planejar, implantar e administrar o sistema de transporte. Inciso 2. Garantir ao usuário transporte coletivo compatível com sua dignidade humana, permanente à sua disposição, prestado com eficiência, regularidade, segurança e conforto. Inciso 3. Operar, controlar e fiscalizar o trânsito e o transporte urbano dentro dos limites do município. Inciso 4. Regulamentar e fiscalizar o uso do sistema viário. Inciso 5. Conceder, permitir ou autorizar os serviços especiais de transporte, tais como táxi, escola, fretado, aluguel e de mercadorias. Inciso 6. Determinar o itinerário e os pontos de parada dos transportes coletivos. Inciso 7. Fixar os locais de estacionamento de táxis e demais veículos. Inciso 8. Fiscalizar e sinalizar os limites das zonas de silêncio e de trânsito e tráfego em condições especiais. Inciso 9. Disciplinar os serviços de carga e descarga e fixar a tonelagem máxima permitida a veículos que circulem em vias públicas municipais. Inciso 10. Fixar as tarifas do transporte coletivo urbano e táxi. Inciso 11. Explorar os serviços de transporte público diretamente ou por concessão. Parágrafo único. Como sistema de transporte, compreende-se: inciso 1. O transporte coletivo de passageiros, seletivo, especial e individual. Inciso 2. As vias e a circulação viária. Inciso 3. A estrutura operacional. Inciso 4. Os mecanismos de regulamentação. Inciso 5. O transporte de cargas. Artigo 177. Compete concorrentemente ao município, nos termos das Constituições Federal e Estadual. Inciso 1. Participar do planejamento do transporte coletivo de caráter regional. Inciso 2. Executar serviços públicos de interesse comum do Estado e dos municípios da região metropolitana, na forma da lei. Artigo 178. O município criará e manterá um conselho de transportes e outros mecanismos que propiciem a participação comunitária na administração do sistema de transportes, que garanta ao usuário informações sobre planejamento, funcionamento, planilha tarifária, investimento e operação. Artigo 179. Fica garantido às entidades e aos movimentos populares ligados à área de transporte coletivo
o direito de fiscalizar todo o sistema de transporte coletivo municipal, por meio de representantes por eles designados. Artigo 180. As entidades e os movimentos populares ligados à área de transporte coletivo terão direito de designar seus representantes na comissão de tráfego ou outro órgão que a substitua, para que possam dar parecer a respeito da tarifa, percurso, criação ou fechamento de linhas, de frequência, limpeza e outras decisões ligadas à questão do transporte coletivo municipal. Artigo 181. A organização no planejamento do transporte coletivo de passageiros deve ser feita com observância dos seguintes princípios. Inciso 1. Compatibilização entre transporte e uso do solo. Inciso 2. Integração física, operacional e tarifária entre as diversas modalidades de transporte. Inciso 3, racionalização dos serviços. Inciso 4, análise de alternativas mais eficientes ao sistema. Artigo 182. Os serviços de transporte coletivo urbano prestados aos usuários ou postos à sua disposição, de modo específico e divisível, serão remunerados mediante tarifa cobrada pelos serviços efetivamente prestados, a qual poderá ser diferenciada em função do custo e da capacidade econômica do usuário. Parágrafo único. Serão contribuintes da taxa transporte, segundo critérios fixados em lei, as pessoas jurídicas estabelecidas no município, excetuando-se as sem fins lucrativos. Artigo 183. As taxas e tarifas serão cobradas sem prejuízo da contribuição de melhoria decorrente de obras e serviços de infraestrutura viária. Artigo 184. A implantação de via ou sistema de transporte federal ou estadual ou qualquer outra obra no território do município ou que nele interfira, fica condicionada à aprovação prévia de seu projeto pelo Poder Público Municipal, ouvidas as entidades e os movimentos populares que se manifestarem sobre a questão. Artigo 185. No planejamento e implantação do sistema de transporte, incluindo-se as respectivas vias e a organização do tráfego, terão prioridade o idoso, a gestante e as pessoas portadoras de deficiência física. Artigo 186. O município, no tocante ao planejamento do sistema de transporte, poderá conveniar-se com o Estado e com outros municípios, estabelecendo contratos na forma da lei. Parágrafo único. O município, ao elaborar o planejamento do transporte coletivo de caráter regional a que se refere o artigo 158 da Constituição do Estado, levará em consideração os interesses dos demais municípios da região do Grande ABC envolvidos. Artigo 187. O município permanecerá integrado à região metropolitana da Grande São Paulo, inclusive com relação ao transporte coletivo urbano de passageiros, devendo a Prefeitura celebrar convênios nesse sentido com os demais municípios a ela pertencentes e fazer parte da Assembleia Metropolitana. Artigo 188. O município, tendo em vista as diretrizes nacionais sobre a ordenação dos transportes, estabelecerá metas prioritárias de circulação dos coletivos urbanos e, no que couber, dos metropolitanos, que terão preferência em relação às demais modalidades. Artigo 189. As áreas contíguas às vias e sistemas de transporte deverão ter tratamento específico através de disposições urbanísticas de defesa da segurança dos cidadãos e do patrimônio paisagístico e arquitetônico da cidade.